E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para a nossa segunda aula de Eletricidade 2, certo? Acho que dá até para aumentar aqui um pouco o slide, para ele caber mais aqui na imagem. Agora está melhor. Sejam bem-vindos então, né, aí para a nossa segunda aula, né? Naquele esquema, eu tô gravando o vídeo, mas a gente vai discutir bastante disso aqui lá na aula síncrona, né? Então tentem aparecer para a gente tirar dúvida e tudo mais. Bem, e nessa aula aqui, né, assim como na outra lá, como a gente vai falar de algumas coisas de forma diferente, né, primeiro o capacitor CC, que é o capacitor em corrente contínua, e depois o capacitor em corrente alternada, que é o que interessa mais pra gente mesmo, a parte de reatância capacitiva e tudo mais. Eu vou usar o PDF lá do livro, mas eu vou colocar para vocês lá no Moodle o material que eu usei, né, essa apostilinha de capacitor CC. E a gente vai usar ela para falar então de como que acontecia lá em corrente contínua, né, e tudo mais, mas a gente vai focar na parte CA aqui, né? Então a gente vai falar um pouquinho do CC, mas depois vai para o CA. Só para dar uma lembrada e tudo mais, porque querendo ou não os efeitos que vão acontecer ali estão relacionados, né? Então não tem problema se a gente falar do outro. Então vou mudar aqui para essa parte do PDF, né? Quem tiver lá o livro é a experiência 27, certo? Que basicamente fala do capacitor em regime DC. Né? Lembrando que a gente não faz o experimento aqui é a parte teórica. Né? O experimento é lá com o professor Vladimir. Então, basicamente aqui é só para lembrar vocês, né? O que é um capacitor? Né? O capacitor ele é um componente que armazena energia elétrica. Né? E como que ele armazena isso? Né? Ele armazena no que a gente chama de campo elétrico. Né? E ele basicamente é uma placa, um dielétrico e outra placa. Então, são duas placas condutoras, certo? E no meio aqui eu tenho um material dielétrico. O que é dielétrico? É isolante. Tem um material isolante aqui no meio, certo? Aqui tem um quadradão aqui, né, feio e tudo mais, mas a gente conhece, né, os capacitorzinhos menor, mas a ideia é exatamente aquela. Né? A gente tem o dielétrico e tem as placas. Bem, a capacitância, né, é o que a gente usa para falar do capacitor, né? Então quanto maior a capacitância, mais capacidade de armazenar carga ela tem, certo? Então, é lembrado a capacitância que é dada em faradays, né? Então, como que a gente dizia lá capacitor? Isso aqui vocês não precisam decorar, né? A gente nem vai usar muito nessa matéria, mas para lembrar, né? Que a capacitância basicamente é o tanto de carga que eu consigo guardar nesse capacitor dividido pela tensão. Né? E aí tem aqui como é que ele chega nessa unidade de Faraday, que é o que a gente usa aqui. Né? Aqui está escrito Faraday, mas é Faraday. E aqui tem as principais unidades, né, que a gente usa lá quando a gente está falando de capacitor, porque geralmente é um valor pequeno, esses Faradays aí. Né? Então se vocês lembrarem lá da parte de unidade que vocês viram, né, a gente geralmente vai falar em microfaraday, nanofaraday ou picofaraday. Né? Micro, nano e pico. Né? No geral vai ser nano e micro aqui, mas a gente pode também ter uns casos de pico. Então, é bom sempre lembrar, porque senão as contas vai dar tudo errado, né? Que micro é 10 a menos 6, né? Nano, que é esse nzinho aqui, é 10 a menos 9, que é o mais comum para capacitor, e pico é 10 a menos 12 aqui, ok? Aqui ele fala de algumas outras coisas, sobre a tensão de isolação, de como é que você vai poder fazer isso nos capacitores, né? Que a gente tem os capacitores plásticos, né? Que vocês já devem ter visto lá nos circuitinhos também, e os eletrolíticos, que literalmente tem uma parte química ali, né, que você tem que tomar cuidado com a polaridade e tudo mais, senão você pode, inclusive, dar problema nesse cara, né. Mas a gente não vai ficar entrando em detalhe disso, porque aqui a gente quer ver como é que ele funciona em tensão alternada. Mas primeiro, eu preciso falar para vocês como ele funciona em corrente contínua. Né. Aqui tem o de cerâmica também, né, que é bastante comum. E aqui tem como que faz para ver o tamanho, né, a capacitância dele de acordo com o componente, igual a gente tinha lá para o resistor, aquele código de cores, né? Mas não vou ficar chamando atenção aqui porque não interessa no momento pra gente. O que interessa, né? O que eu vou falar aqui um pouco só pra gente lembrar? É como que funciona o negócio da carga e da descarga do capacitor, né? Porque o capacitor ele armazena energia. Como que funciona quando ele carrega e quando ele descarrega, né? Então se a gente colocar aqui um circuitinho que tem uma fonte, né, uma chave, uma resistência e um capacitor, né? Essa resistência é só para o capacitor poder descarregar e tudo mais. Né? Se a gente tiver com esse capacitor aqui sem carga nenhuma, né, descarregado que a gente chama, e a gente fechar a chave S aqui, né,
a gente vai ter corrente máxima nesse circuito, né? Por quê? Porque aqui eu tenho 0, né? Esse cara não vai estar se opondo, não vai estar atrapalhando nada aqui a passagem de corrente, né? Vou ter a corrente aqui máxima, que seria a tensão da fonte, né? Pelo valor da resistência, né? V igual a RI, né? Aqui é E, mas V e E é a mesma coisa. E aí, a partir disso, esse capacitor começa a carregar, ou seja, está passando lá, né, a corrente por ele, né? Lembrando que aqui é a corrente contínua ainda. Está passando a corrente, ele vai armazenando uma parte dessa corrente que está chegando nele. Então vai acontecer o quê? Essa corrente ela vai começar a diminuir, né, a corrente total do circuito. Por quê? Porque o capacitor vai começar a carregar. Vai chegar num ponto onde esse capacitor vai estar tão carregado que a tensão em cima dele é exatamente igual à da fonte. Então não tem mais corrente passando no circuito, porque o capacitor carregou no máximo que ele conseguia, que era a tensão da fonte. Aqui tem a funçãozinha, né, que fala pra gente como que tem esse decaimento, né? Esse decaimento aqui ele segue essa funçãozinha aqui, né, que é um E, né, que é o número de Euler lá, que é 2,72, né, E elevado a menos T sobre tal, né, onde esse tal é a constante de tempo do circuito, né? Não lembro se vocês lembram disso. Então, basicamente, o que vai falar para mim o quanto isso vai cair é esse tal, né? O quão rápido vai cair. O T é o tempo, né? Ele vai falar o tempo que passa, né? Conforme vai passando o tempo, vai cair mais. Mas o que vai ditar aqui para a gente é essa constante de tempo. E ela é igual a R vezes C, né? A gente não vai chegar em como a gente chegou nisso daqui, é um negócio um pouco mais complexo, então acreditem, né? Lembrem aí que é isso, certo? Bem, então, acontece isso daí, né? Como eu falei aqui, isso aqui é o que acontece com a tensão, né? Inclusive essa aqui é a formulazinha, né? Não precisa ligar muito nisso, né? Só ver que agora a fórmula, né, começa aqui no zero, né? Quando o tempo é zero, isso aqui dá zero, então vai dar 1 menos 1, né? E aqui dá zero. Então começa lá com a tensão no mínimo, né? Igual eu expliquei aqui no desenho, né? Se a gente olhar aqui no desenho, né, a tensão aqui vai ser zero no começo, vai passar a corrente, vai carregar, essa tensão vai começar a subir até ficar igual a da fonte, que é o que tem nessa figurinha aqui. Beleza? Então, aqui ele calcula alguns pontos interessantes, né, o que acontece com a tensão do capacitor em 0, em 1 tal e 5 tal. Né? Então, basicamente aqui é só para falar que quando eu tenho 1 tal, né, quando eu tenho ali um RC, né, já carregou 63%. Geralmente a gente usa isso daqui só como parâmetro mesmo para saber como está funcionando. E depois de 5 tals, né, depois de 5 vezes o R vezes o C, a gente fala já que o valor da tensão em cima do capacitor é a própria corrente é a tensão da fonte. Ou seja, o capacitor carregou no máximo que ele podia. Okay? Mas de novo, né, isso aqui é mais para a gente ir lembrando. E aqui é uma descarga. Né? Aqui tem só aquele que eu falei, né, do capacitor com o tal, né, conforme vai passando o tempo, vai passando mais tals aqui, né, até o ponto onde chega em 5 tals de tempo, ele está carregado no máximo. Né, e se passou 1 tal, ele já carregou 63%. Né. E agora a descarga, né, como que funciona a descarga? Né? Esse eu tenho aqui, agora a gente não põe a fonte, né, porque agora eu não preciso da fonte, eu quero ver o que acontece quando eu tenho um capacitor que está carregado e ele vai descarregar. Então eu coloco um capacitor que está carregado, uma chave e um resistor. Quando eu fechar essa chave, o capacitor vai começar a mandar carga para o resistor. Né? Ele vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão ali. E aí ele vai seguir essa mesma ideia. Né? No começo eu vou ter uma corrente máxima, né? Por quê? Porque eu vou ter o máximo de carga nesse capacitor. E aí com o tempo, conforme ele vai mandando corrente lá que vai se dissipar no resistor, né? Em calor lá, ele vai perdendo a corrente dele até o ponto onde para. Né? Eu gastei toda a carga do meu capacitor. Então a descarga dele segue essa ideia aqui. Né? Então tem aqui também, né, nossa formulazinha de descarga. E a gente pode olhar também para tensão. E aí aqui para tensão é a mesma coisa da corrente. Né? Por quê? Porque agora não tem uma fonte para eu ficar com o mesmo valor e tudo mais. Só tem o capacitor e o resistor. Então conforme eu vou perdendo a capacidade, né, do capacitor de mandar a carga, ele vai diminuindo a tensão máxima que eu tenho na rede. Né? Então vai começar com a tensão máxima que ele tinha quando estava carregado e vai caindo conforme as cargas desse capacitor vão saindo ali pro resistor. Né? E aí ele faz a mesma coisa aqui também, né? Olha o tempo, né? O que acontece quando eu tenho 1 tal, 5 tal. Então, quando ele tem 5 tal, a gente fala que descarregou completamente. E quando tem 1 tal,
né, ele descarregou aqui já para 36,8, né, que é basicamente a mesma ideia do 1 tal antes, né, se você fizer 100% menos isso aqui, dá aquele valor que a gente viu no outro caso, né. Então só para a gente ver o que acontece com essa carga e essa descarga aí, ok? Aqui tem um caso um pouco mais complexo, né, só para mostrar que dá para calcular o tal, né, então você calcula o tal aqui com essa resistência, com o valor do capacitor, né, você tem esse valor da carga e descarga, né, para esse primeiro caso, né, e dá para calcular também para o outro resistor, né, dependendo de onde está a chave. Aqui você vai ter tals diferentes aqui, né. Mas, de novo, né, isso aqui é só para a gente lembrar o que é importante, né, o que é importante. Vou até voltar para a gente falar de novo. É como que funciona a carga e a descarga desse cara em corrente contínua. É isso que eu quero que vocês lembrem, né. Então, a carga dele, né, ele começa com a corrente máxima, porque ele tem pouca tensão, né, e aí conforme a minha tensão no capacitor vai subindo porque ele está carregando, ele vai precisar de menos corrente, né, então ele está carregando, né, imagina uma bateria. Conforme eu vou pegando mais carga, eu não preciso de tanta corrente para carregar, então vai diminuindo até o ponto onde chega no zero, né. E a tensão é o contrário, quando está carregando, né, começa no zero, porque ele não tinha nada, e conforme eu vou carregando o capacitor, essa tensão vai subindo até o máximo, que é o valor da fonte que está alimentando o circuito. E na descarga, passei aqui. Na descarga o que a gente tem é, né, as duas curvas aqui iguais, que basicamente como só depende do capacitor, né, o capacitor está carregado e ele vai descarregar ali no resistor, ele vai ter sempre essa cara de decair, né, então vai cair as cargas, né, vai cair a corrente, e conforme vai caindo a corrente, né, a tensão ali toda do capacitor tem que ir para o resistor, e eu estou perdendo essa corrente, né, V igual a RI, vai caindo a tensão do capacitor também até todo mundo chegar em zero, né? Então, depois de 5 tals, né, que é ali a unidade de medida, esse circuito aqui é como se não tivesse nada de energia, né? Tudo foi embora ali no resistor. Tudo que tinha no capacitor, o resistor dissipou ali, por exemplo, em calor, né? Então, perdeu toda a energia. Beleza, pessoal? Então, essa daqui era a parte do CC, era só para a gente dar uma lembrada. Agora vamos para a parte CA, né? A parte CA é a parte... Deixa eu só ver se estava certo aqui na tela. Que eu mudei as configurações. Acho que estava. Acho que vocês conseguiram ver, né? Também se ficar ruim depois a gente arruma para a próxima aula também. Então, voltando aqui, né, para o nosso conteúdo, agora vamos falar então do que acontece em CA, né, que é o mais importante aqui nessa disciplina. Nessa disciplina a gente está interessado em corrente alternada. Então, em corrente alternada, né, lembrando lá que eu mostrei na outra aula, né, do resistor, o que a gente tinha, né? A gente tinha a fonte de corrente alternada, passava aqui para um resistor, né? Esse aqui ainda é o caso que a gente viu na outra aula, né? Eu tinha lá a tensão de pico, né, multiplicando um seno. Se eu quisesse a corrente, eu fazia, né, divisão por R, né, basicamente isso daqui. E a gente mede, né, o valor eficaz, né, bom lembrar isso. E, né, o nosso V de pico aqui e o I de pico, né, ou as nossas curvas, eles não têm defasagem, né, o resistor não põe defasagem no nosso circuito. Lembra lá que quando eu fiz aquelas contas com corrente alternada, a gente não usou o ângulo, né, eu ensinei ângulo para vocês, mas a gente não usou. Nessa aula a gente começa a usar, né. Então nessa aula, quando a gente está falando só de capacitor, a gente ainda vai ver o capacitor junto com o resistor, mas nessa aula aqui é só o capacitor. Então quando a gente está falando do capacitor, o que a gente tem aqui, né? Que a minha corrente agora, né, vai ser a divisão da tensão pelo que a gente chama de reatância capacitiva. O que é essa reatância capacitiva? A gente vai aprender a calcular também. Ela é como se fosse a resistência do capacitor, né? Porque a gente viu lá em CC que o capacitor ele fica carregando, descarregando, ele mexe ali com a tensão, com a corrente do circuito. Aqui em CA, né, a nossa tensão fica variando muito rápido. Então não dá tempo do capacitor carregar, descarregar, carregar, descarregar. Mas ele tem esse efeito de tentar fazer isso, né? E aí só dele tentar fazer isso, conforme eu vou tendo mais ou menos frequência ali na minha rede, né, conforme mais rápido ou mais devagar é a variação da curva, mais ou menos ele vai influenciar o meu circuito. Então é como se ele fosse uma resistência. Só que, e é aqui que está o grande negócio. Lembra que a gente aprendeu o número complexo? Então, essa resistência é uma resistência complexa.
Então você vai falar, nossa, mas essa parte do capacitor é complexo e a gente tem que ficar estudando? Sim, porque ele faz muita diferença no circuito, né? Então você já deve ter ouvido falar de impedância, né? A impedância é o número complexo quando a gente fala de resistência, né? A resistência é sempre a parte real, né? Igual a gente viu aqui, né? Que não tem defasagem nenhuma. E aí a gente tem a parte do capacitor e do indutor, que são as partes do número complexo, né? Então se a gente olhar aqui nesse gráficozinho aqui, né, que é para um caso, dá até para aumentar aqui, que é para um caso que eu só tenho a fonte e o capacitor, né, se eu tiver aqui a minha tensão, a minha corrente está adiantada 90 graus. Então a corrente está para frente da minha tensão, né? Como que eu costumo ver isso, né? A gente pode ver quem é o primeiro que vem de cima e cruza o zero, ou o primeiro que vem de baixo e cruza o zero, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, quem está vindo de baixo e cruza o zero primeiro, né? Se a gente acompanhar aqui, a corrente está vindo de baixo e cruza o zero, e depois, né, que a tensão vem de baixo e cruza o zero, ou seja, a tensão está atrasada, né? Mas geralmente a gente põe a tensão no zero, né? Então se a tensão está normal, quem está adiantada é a corrente, né? E como ele é puramente capacitivo, ele está adiantado de 90 graus. Lembra lá do número complexo, que eu falei para vocês que o real era o plano, e aí o número complexo estava 90 graus, ou para cima, ou para baixo, mas ele estava sempre 90 graus? É exatamente essa a ideia. Então, o capacitor, né, ele causa a corrente de ficar mais 90 graus. Ok? A gente vai ver isso daí acontecendo. Bem, então, né, quando o capacitor é percorrido lá por corrente alternada, né, que foi isso que eu falei, ele oferece uma resistência à passagem dessa corrente elétrica, né, que está relacionado com aquela parte do campo elétrico, né. Você está tentando variar e ele está tentando carregar e descarregar com o campo elétrico, isso vai causar uma resistência ali à passagem da corrente. Só que a gente não chama de resistência, porque resistência vem de resistor, né, a gente está falando ali daquela parte real. Aqui a gente está chamando de reatância capacitiva, né, então pode guardar esse nome que a gente vai usar bastante. Então a reatância capacitiva, né, ela é como se fosse a resistência à passagem de corrente, né, ela tem a unidade de ohm também, só que ela é um número complexo, né. E como que a gente calcula? A gente fala que XC é igual, né, reatância capacitiva é o XC, esse carinha aqui é a nossa reatância, ele é igual a 1 sobre 2π FC. Ou seja, para calcular a reatância capacitiva, eu preciso do valor da frequência do meu circuito, né, porque depende dessa frequência, depende do quanto ele está tentando trocar de sinal ali a minha tensão, né, o capacitor tentar carregar e descarregar, e depende, obviamente, do valor da capacitância, né, porque se eu tiver um capacitor maior ou menor, ele vai ter mais ou menos influência, né. E, né, se a gente olha para essa formulazinha aqui, né, a gente pode ver como que ela se comporta, né, se eu começar a variar a frequência, né. Então se eu tiver uma frequência muito baixa, né, como está aqui na parte de baixo da divisão, o XC vai ser muito alto, né. Então um F muito baixo, né, uma frequência muito baixa, eu vou ter um XC alto, uma reatância alta. E aí conforme essa frequência vai aumentando, né, como ele está na parte de baixo, a minha reatância vai diminuindo, né. Então quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva. Então aqui tem, por exemplo, esse circuitinho, né, com a fonte de tensão, a corrente, o capacitor, né, só para falar para vocês, e aquele atraso que eu falei lá de 90 graus. Né. Só que, se a gente estiver trabalhando só com o capacitor, aquela ideia do V igual a RI ainda funciona. Né. Só tem que lembrar que na verdade esse cara aqui está com uma defasagem de 90 graus, mas a gente vai falar disso. Mas o V igual a RI ainda funciona. Né. Só que agora vamos já dar o nome certo. Né. A gente não usa V igual a RI quando a gente fala de número complexo, a gente fala de V igual a ZI, né? Z é a impedância, a gente vai ver ela aqui. Mas é a mesma coisa do V igual a RI, não muda nada, né? Só que tem que fazer conta com o número complexo. Então, na vida real, né, os circuitos geralmente não são puramente capacitivo ou indutivo, é impossível, tudo tem uma resistênciazinha, alguma coisa ali que é real. Então a defasagem nunca vai ser 90 graus exatamente na vida real, né? Vai ser sempre uma soma dos dois ali, igual a gente viu em números complexos. Nessa matéria a gente vai ver esses circuitos, né, que tem resistor, mais capacitor, indutor, então a gente vai ver circuitos RC, circuito RL, a gente vai ver também o RLC que junta todo mundo, né? Então a gente vai dar uma olhada nesses casos, né? E a gente vai usar esse conceito de impedância para resolver os problemas, né? Como que funciona a impedância? A gente ainda pode usar a lei de Ohm, como eu falei, né, V igual a ZI, a parte de potência também funciona, continua funcionando, né?
o que a gente tem que saber agora? Né? Que a impedância ela vai ser uma combinação da parte resistiva, né, que é o eixo real, né, o Rzinho, e os elementos reativos. Né? A gente vai ver ainda o indutor, mas ele também é um cara reativo. Né? Por isso que chama reatância. Então, nesse caso, a gente vai ver só a reatância capacitiva. Né? Então, se a gente fosse fazer o número complexo, né, lembra lá do número complexo, o Z né, seria o nosso número complexo. A impedância é o número complexo. Onde o R é a parte real e o XC é a parte imaginária. Só que, o que é interessante ver aqui? Que é negativo nesse caso. Né? O XC está para baixo. Né? Naquele plano real, o XC está para baixo. Por quê? Porque, no caso capacitivo, o ângulo que ele vai ter na impedância é negativo. E aí vocês vão ver ali, quando a gente dividir a tensão por essa impedância negativa, aí eu vou ter um número positivo, né? Porque vai inverter o sinal, a gente vai ver isso. Ou seja, isso daqui leva em conta já que a corrente vai ficar adiantada, ok? E como é número complexo, né? Se eu quiser calcular o módulo do Z, né? É só fazer Pitágoras, igual a gente viu lá em números complexos. E se eu quiser calcular o ângulo, né, que eu tenho aqui nesse número complexo, é só fazer a tangente aqui, né, desse ângulo vai ser x sobre r, né? Ou seja, tem que fazer aquela arcotangente que eu falei para vocês lá na calculadora, certo? Bem, falando da reatância aqui, né, da reatância capacitiva nossa. Né? Então ela é essa parte imaginária, mas que representa uma oposição do elemento... Opa, que é capacitivo. Aqui tá certo. Na verdade é uma oposição do elemento à variação da corrente ou da tensão. Né? Como a gente está falando de capacitor, ele está falando da tensão porque é o campo elétrico. Né? Mas o que é importante aqui? Varia com a frequência. Né? Igual a gente viu na formulazinha, que é essa daqui. Okay? Lembrando aqui como calcula o XC. Né? Nossa reatância capacitiva é 1 sobre 2π FC. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um capacitor de 200 nanofarad aqui, e eu sei que esse capacitor está em 100 Hz, né? Como que fica nosso XC aqui? O XC fica 1 sobre 2π vezes 100 vezes 200 vezes 10 a menos 9. Né? Por quê? Vamos abrir cada um aqui. Tá? Vamos abrir cada um. Né? Então, 1 sobre 2 vezes π, né, que está aqui, vezes a frequência, que é 100 Hz, né? Então 100, vezes a capacitância, né? E a capacitância é 200 nanofarad, ou seja, 200 que multiplica o nano, né? Que é 10 a menos 9, ok? Então fica isso daqui. Se a gente multiplicar, né? Tudo na calculadora, não tem como fazer isso aqui na mão de forma rápida, né? A gente sempre usa a calculadora. Fica 1 sobre 1,256 vezes 10 a menos 4. Então, se a gente fizer essa conta, vai dar 7,9 kΩ aqui. Okay? Então isso daqui, né, seria o XC. Né? Como que eu ficaria se eu fosse escrever o Z aqui? Né? Nesse caso, né, como eu só tenho o capacitor, o módulo de Z, né, o tamanho daquela setinha, né, o tamanho dessa setinha aqui, né, o Z, vai ser o próprio valor de XC. Né, porque não tem nenhuma outra coisa aqui, não tem o resistor, não tem uma parte real, não tem mais nada. Né? Então, eu posso colocar aqui Z é igual a 7,9K, né, que é o módulo. E aí a gente pode vir aqui, deixa eu copiar o... Ignora isso aqui por enquanto, eu só vim copiar o índice aqui. Né. E a impedância, né, tem um ângulo, porque é um número complexo, né, a gente está escrevendo ela como se fosse um número complexo. E qual que é o ângulo dessa impedância? Né? É só olhar aqui, né? Se eu sei que o meu Z, como eu não tenho resistor, o Z é o próprio XC, que eu calculei. E o XC é sempre para baixo. O XC é sempre para baixo. Sempre menos 90 graus o XC. Então, se ele é o próprio XC, o ângulo dele é menos 90 graus. Pura e simplesmente. Ok? Então, fica aí como que ficaria esse cálculo. Né? Então, o módulo de Z é o próprio módulo do XC, né? E ele tem um ângulo de menos 90 graus, porque o XC está sempre para baixo naquele plano que eu falei para vocês. Né? Beleza. Né? E aqui faltou o ohms, né? Então, não podemos esquecer, né, de pôr o ohm aqui. O K, ele pode estar aqui junto com esse número, ou pode estar aqui também. Né? A gente sabe que esse K está em relação ao módulo, né? Não está em relação ao ângulo. Mas, né, eu costumo colocar aqui para ficar mais fácil.
mas é preferência de cada um. Bem, então vamos fazer um exemplo, né, juntando toda essa salada aí que eu mostrei para vocês. Deixa eu só ver se ainda está gravando a aula, porque às vezes eu fico falando aqui e não está. Não, está gravando. Então vamos lá. Vamos calcular a impedância total e a corrente no circuito. Então eu tenho esse circuitinho aqui, uma fonte de tensão, um capacitor, né? Então eu sei que a minha tensão eficaz aqui, né, isso aqui é dado do problema, é 50 ângulo 0 V, né, 50 ângulo 0. A frequência é 120 graus, 120 Hz, e a capacitância é 470 microfarads, ok? Então vamos analisar o que está acontecendo, né? Como eu não tenho resistor, né, o R é igual a zero, de novo a gente está naquele caso, né? O Z, né, o módulo de Z aqui, é o próprio XC, né? E como ele é puramente capacitivo, né, não tem esse resistor, o ângulo que eu tenho é de menos 90 graus, né? De novo, vou falar de novo para ninguém esquecer. Aqui, esse ângulo aqui, por que ele é menos 90 graus? Porque eu não tenho esse resistor. Então o Z, né, se a gente olhar para o plano real, o Z está totalmente para baixo, porque o Z é igual ao XC. E o XC está sempre para baixo. Vou falar isso várias vezes para ninguém esquecer. O XC está sempre para baixo, sempre com menos 90 graus. Então, voltando aqui, né, vai estar menos 90 graus. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular. Então vamos calcular o XC. 1 dividido por 2π FC, né, que é a nossa formulazinha, sempre aqui, não vai mudar essa fórmula, a gente vai usar isso aqui o semestre inteiro, né. Então 1 dividido por 2 vezes 3,14, né, que é o π, vezes 120, que é a nossa frequência, certo? 120, e o valor do capacitor, que é 470 vezes 10 a menos 6. Né? Por quê? Porque é 470 vezes micro, né? Microfaraday. Então, micro é 10 a menos 6, tem que colocar aqui. Se a gente fizer esse cálculo, vai dar 2,82 esse número aqui, né? 2,82. Só que a gente sabe que ele tem o ângulo menos 90, né? Então, o meu XC dá esse valor, só que já aqui a gente já coloca o ângulo de menos 90, porque a gente já viu ali que é para baixo, né? Então é isso daqui. Então a gente calculou a impedância, né? Vou até colocar aqui, né, que o Z, nesse caso, é igual ao XC, né, para ninguém esquecer, porque não tem o resistor. Então Z é igual ao XC, e ele tem esse valor aqui. Calculamos a primeira parte, certo? E agora a gente tem que fazer o cálculo da corrente. E como que a gente faz isso? V dividido por Z, né? Como eu disse, né, voltando aqui, a lei de Ohm ainda vale, né? Então, se eu quero calcular o Z, é só dividir V por I, né? Então, se eu fizer a divisão aqui, né, de V... Opa, eu quero calcular o I, né? Então eu faço a divisão de V por Z, né? Quanto que vale V? 50, ângulo 0, então nem preciso colocar o ângulo, porque é só 50, dividido pela impedância. Só que agora eu coloco o ângulo, né? Coloco 2,82, ângulo menos 90, né? Vou até colocar o ângulo aqui para ninguém se perder, né? Para lembrar lá de como funciona com número complexo, né? Como que a gente faz essa conta, né? Eles estão na forma polar, né? Então eu tenho, vou até colocar o parênteses aqui para ninguém se confundir. Então eu tenho um número polar, 50 ângulo 0, dividido por outro número polar, que é 2,82, com o ângulo menos 90. Como que a gente divide número complexo? A gente faz o módulo de um dividido pelo módulo do outro. Então só fazer 50 dividido por 2,82, né, que vai dar isso daqui. E o ângulo, a gente faz um menos o outro. Então a gente faz 0 menos menos 90. Fica 0 menos menos 90. Então menos com menos dá mais. A gente vai ficar com a corrente 17,71, ângulo 90 positivo, né? Porque inverteu esse valorzinho aqui. Ou seja, né, se a gente fosse olhar lá no nosso plano o que está acontecendo, se eu tenho a tensão no ângulo 0, né, a tensão está ali no ângulo 0, 50 volts, a minha corrente está 90 graus, ou seja, ela está adiantada, né, igual a gente viu ali na parte da teoria. Beleza, pessoal? Era isso daí a aula. Fica aqui a tarefa para vocês. É bem tranquilo, vocês vão ver. Esse aqui é calcular a reatância capacitiva, né? Então só aplicar essa fórmula aqui, certo? Só tomar cuidado com as unidades e aplicar essa formulazinha e calcular as reatâncias, ok? Então lembrando que nano é 10 a menos 9 e micro é 10 a menos 3, né? E o K aqui é 10 a 3, né? Então aqui na verdade é 1000 Hz, né? 1K Hz. E depois
calcular, igual a gente fez aqui para esse exemplo, eu quero que vocês calculem para esse caso, né? Então, aqui a gente tem a tensão 50 ângulo zero, só que agora a frequência é 240 Hz e o capacitor é 235 microfarads. Okay? Então é só fazer igualzinho aqui. Isso aqui ainda vai valer, né? Não tem a parte do resistor, então o Z vai ser o próprio X e o ângulo vai ser menos 90. Então é só calcular, né, o valor de X aqui corretamente, né, usando os valores corretos aqui, e colocar o menos 90. E depois fazer V dividido por Z para calcular a corrente, certo? Não precisa nem fazer o desenho, pode parar aqui na corrente. O desenho era só para mostrar para vocês, ok? Então era isso daí, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver o que acontece quando a gente junta o capacitor com o resistor. Então a gente vai ver o que acontece quando a gente tem a influência dos dois, né? E lembrando que qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail, ok? Para tirar a dúvida, que eu respondo o mais rápido possível. Beleza, pessoal? Era isso daí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.